Fala galera, boa noite, paz seja com todos, amém? Gostaria de dar boas-vindas a você que nos assiste, gostaria de agradecer a você que está aí, você que está entrando. Já aproveita e compartilhe com seus amigos, mande o link dessa live para o máximo de pessoas que você conseguir. Gostaria de iniciar fazendo uma oração, vamos ter um momento aqui de comunhão, um momento de palavra. Antes disso, um momento de adoração ao nosso Deus. E onde você estiver aí, feche os seus olhos, por favor. Papai, nós te agradecemos nessa noite pelo seu amor, te agradecemos pela sua fidelidade e aquilo que o Senhor tem feito por nós, mesmo em meio a um tempo atípico, Deus. Nós te agradecemos porque o seu amor nunca muda. Pedimos para que o Senhor venha estar aqui nessa noite, nos visitando cada lar dessas pessoas que nos assistem. Que o seu Espírito Santo esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Boa noite para você que está entrando, que está compartilhando agora. Que a mensagem possa alcançar seus amigos, que a mensagem possa alcançar a sua sala de faculdade, que a mensagem possa alcançar agora aquele amigo que você fala, cara, esse cara não tem jeito. Não, Deus tem jeito para todas as coisas, cara. Então vamos permitir, através de música, através de canção, vamos adorar juntos neste momento. E neste momento aproveita, cara, compartilha, seja realmente um engajador neste momento para trazer mais pessoas para nos acompanhar aqui e para acompanhar com certeza aquele que merece, que é digno de toda a honra, de toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Em todas as lutas, tribulações, em todas as situações, eu creio que tu és minha força, minha herança, tu és o meu refúgio. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que em todas as bênçãos, cada promessa, até no meu respirar, eu creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. 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 Eu creio que tu és, oh, tu és Senhor, oh, olha isso, um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Cante, um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui
não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és, sim, Senhor. Eu creio que tu és, oh, sim, Jesus. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és. Aleluia. Ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. E ninguém encontrará o Pai sem antes ter encontrado Jesus. Sabe, nós precisamos encontrar Jesus. E falando sobre encontros, nós precisamos nos encontrar também com a presença de Deus. Nós precisamos nos encontrar, sabe, Ale? Enquanto nós conversávamos sobre este culto, enquanto nós trocávamos ideias sobre como fazer, o Espírito Santo, ele nos incomoda nesses dias, que as pessoas elas têm procurado encontrar, né, soluções e respostas nos lugares errados, com as pessoas erradas, e não têm procurado as respostas diante da presença de Deus, diante da pessoa de Deus. E nesse sentido, você que está com a sua Bíblia, você que está muito crente hoje, sabe? Você vai abrir sua Bíblia agora no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 1. A palavra de Deus diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Sabe, Ale, a grande questão nos dias de hoje, né, para a galera que está em casa, para a galera jovem que está nos assistindo, para você que tem situações onde a ansiedade te leva a impulsos, onde a ansiedade te leva às vezes a situações que você precisa tomar uma decisão e você toma uma decisão, mas qual decisão? Sabe? E a pergunta que nos veio, né, foi como lidar com as vontades e com os impulsos.
Segundo os historiadores, seriam 16 quilômetros até chegar em Jerusalém. Segundo os historiadores, eles precisavam carregar a presença de Deus por 16 quilômetros. Mas carregar num carroção. Carroção. Será que era essa a instrução, a forma correta de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Ale, como o jovem vai conseguir lidar com essas vontades e com esses impulsos sem a presença de Deus? Eu creio que a palavra nesse momento ela fala sobre a presença, né? Sobre a arca. E o jovem de hoje em dia, nós jovens, acho que a preocupação que nós devemos ter, seguindo a palavra de Deus, é não só em carregar, mas como carregar. Eu creio que nossos dias, tem jovem crente aqui, tem jovem crente nos assistindo, tem jovem com muita fome de Deus, tem jovem que busca demais a Deus, mas a questão é como carregar. Ali, a palavra relata que Davi tinha vontade, Davi tinha a disposição, mas ao mesmo tempo ele tinha um certo impulso, ele tinha uma certa ansiedade para fazer aquilo, mas ele devia consultar alguém antes de fazer aquilo. Com certeza. Eu acho que algumas perguntas elas vão surgindo, né? O como fazer, não é só fazer, né? Não adianta a gente chegar aqui e fazer música, não, é como fazer, né? Se nós não ensaiarmos, se nós não nos prepararmos, nós não vamos entregar o que Deus merece, como Ele merece, sabe? Então a vontade ela pode até ser boa, mas a execução ela precisa obedecer processos, sabe? Se você tem um caderno, se você tem uma caneta na sua mão, anote isso, cara. É muito importante você obedecer os processos, porque a vida cristã, Lê, ela não é assim, nós nascemos, nós nos batizamos, né? Nós nascemos ali para Cristo, o nosso coração se encheu de alegria, mas não acaba ali, começa ali. Amém. O processo é muito importante, ou seja, a maturidade, ela precisa ser alcançada, mas para ser alcançada, sem obedecer processos, sem ser um filho obediente, é impossível você conseguir alcançar. É impossível você conseguir alcançar. E que relevância, Alê, para você, os processos têm? Qual a relevância dos processos para você? Então, até esses dias a gente teve uma célula com os jovens, e eu falei sobre algo que Deus ministrou no meu coração naquela hora, na célula, né? E eu achei muito legal, porque eu parei para pensar em Gênesis 1. E Deus é soberano, poderoso. Ele poderia fazer isso aqui e criar tudo. Criar os animais, e os céus e a terra. Mas houve um processo de criação. Eu falo muito especificamente sobre nós, quando nos convertemos, né? Quando eu olho para Jesus e tem aquele primeiro encontro, eu falo, meu Deus, o que é isso? E qual de nós não fica super empolgado quando conhece Jesus? A gente fica super empolgado. Se deixar, você vai dentro da boca de fumo pregar no segundo dia. Porque você fala, cara, nossa, e você quer entregar algo para Deus. Você tem que ir, mas será que é a hora? Será que você está ali preparado? Qual a maneira certa? Será que naquele momento você tem instrução para fazer da maneira correta para que aquilo gere um fruto? Então, acho que é nisso que nós vamos ver com Davi aqui agora. Sim, acho que uma coisa importante que nós precisamos entender para o nosso dia a dia é que nós temos que ouvir e saber qual é a vontade de Deus. Amém. Sabe? E talvez esse tenha sido um dos problemas de Davi, né? Porque a questão toda a arca tinha que ir até Jerusalém, né? Mas a vontade de Deus não era só que ela estivesse lá, mas é que os processos fossem respeitados para que ela
chegasse lá. E nesse ponto, em Números no capítulo 4, vai anotando aí se você tiver na sua casa, com um papel e uma caneta. No verso 4 a palavra diz assim: os serviços dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. A palavra segue no versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Depois, um pouco mais à frente, no capítulo 7, no versículo 9, a palavra diz assim, amados, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Ou seja, Deus, ele deixa a instrução e Deus dá a forma como carregar a arca da aliança. Sim. Então, o que faltou a Davi? Faltou a Davi ouvir aqueles senhores e senhoras de cabecinha branca, sabe, que não podem ser esquecidos, que detêm sabedoria, que detêm experiência. Faltou isso para ele, fazer uma simples pergunta: eu quero levar, mas como? Qual é a vontade de Deus? Eu acho interessante porque, como você falou, né, é necessário que a gente respeite o processo. E nesse ponto, quando a gente olha para números, é importante que a gente realmente olhe para os cabecinhas brancas, cara. Porque a nossa geração, eu falo porque eu sou assim. Eu gosto de palavras do YouTube, eu gosto de pregadores que estão em evidências, eu gosto deles. Mas é necessário que, para entregar algo de excelência, a gente não ouça só o de fora, só o que está longe. Porque ele sim faz um trabalho de excelência. Mas às vezes o cabecinha branca, o meu pastor que está dentro da minha igreja, é ele quem sabe da realidade que eu vivo, ele quem sabe da realidade da minha igreja, da minha cidade. Então, para que a gente faça algo com instrução, vamos olhar para aqueles que fizeram algo para abrir um caminho para a gente. Um exemplo disso é Eliseu. Ele continua algo que Elias fazia, mas ele respeitou o processo, ele esperou o tempo correto e ele caminhou com Elias, ouvindo e vendo aquilo que ele fazia. Com certeza, com certeza. Nesse ponto, vou usar aqui o meu amigo Gustavo Borá, para quem não conhece, esse é o Gustavo Borá, tá? Mas, filho de pastora, né? E ele sabe o preço que a mãe dele pagou para chegar até hoje, pregando e ministrando a palavra de Deus. Quanto tempo foi investido, quantas horas foram investidas. E ela continua pregando a obra de Deus. Ela continua falando sobre o reino de Deus. Então não adianta você só olhar para aqueles que estão em evidência. Como você falou, eu preciso olhar para aqueles que estão dentro da minha casa. Sabe? Eu preciso olhar para o meu amigo aqui, o seu amigo de fé, seu irmão camarada. Você precisa olhar para ele também. Sabe? Ele não pode esquecer a mãe dele, ele sabe tudo que ela sofreu. Ele não pode esquecer a história. Porque o ministério, às vezes, mas não se tornou tão relevante. Cara, se você quer ser relevante, se você quer que a sua voz seja relevante nessa nação, você precisa, às vezes, carregar um pouco, como os coatistas faziam, carregar nos seus ombros a presença de Deus, para você entender o peso daquilo que esses homens e essas mulheres estão fazendo. Foi fácil, Borá, até hoje? Não foi fácil. Não foi fácil. Então, uma coisa que precisa acabar é a comparação.
nos dias de hoje. Sim. A comparação precisa acabar. Ela precisa acabar. Porque Deus chamou a todos e todos estão pregando o evangelho e trazendo salvação. Mas ninguém é mais santo do que ninguém diante de Cristo. Amém. Todos nós somos iguais e Deus ama a todos por igual. Então, as comparações, elas precisam acabar. Davi, depois deste momento, no verso 9, ele fala assim: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Cara, como lidar com a evidência do desespero, do erro, da rejeição? Você pode estar fazendo tudo certo, cara, mas da forma errada. Você pode estar falando as palavras certas, mas na hora errada. Sabe? Nós aqui, todos, eu, Gustavo, casados. Esse aqui para casar, esse aqui para casar. Sabe? E todos nós tivemos aquela famosa DR. Todos têm. Né? Todos têm a famosa DR. Cara, se você falar para sua esposa, se você falar para sua namorada, para sua noiva, a palavra certa, na hora errada, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Entendeu? É tudo certo para dar errado. Por quê? Não é aquilo, não é naquele momento que você vai resolver às vezes as coisas. Você precisa esperar um processo de cura acontecer internamente, para que as palavras certas cheguem na hora certa e tenham o efeito certo. E nesse sentido, o que Davi faz? E o primeiro ponto, e aqui eu acho que a gente vai entrar numa comparação muito interessante. É fácil reconhecer as nossas falhas? Não. É fácil ler? Não é fácil. Não é fácil. É fácil reconhecer falhas? Se eu olhar para dentro e falar, cara, eu errei, cara. É fácil assumir para o seu chefe, cara, você pisou na bola, você errou. Aquele erro teve um custo. Mas você assumir a verdade. A palavra de Deus nos faz refletir sobre isso. Perguntas, né, se o homem suporta toda a verdade. A palavra de Deus, ela nos aprofunda nesse ponto. E nesse sentido, Ale, aí eu queria que você também compartilhasse com a gente aqui o que você entende, né? Que o grande problema não é errar, mas é ficar arrumando desculpas para justificar o erro, querendo tornar aquilo como certo, pela sua justificativa. E nesse sentido, fala sobre 1 Samuel 15, 7 e 8 aí pra gente. Sim. Então, entrando nesse assunto, a gente pode falar muito sobre Saul, né? Saul, ele fez a coisa certa, ou quase certa, da maneira errada. E lá em 1 Samuel 15, versículo 7, fala o seguinte: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então, um pouco mais acima, Deus, através de Samuel, ele instrui Saul. Fala: meu filho, eu quero que você vá e extermine tudo. Os amalequitas, tudo, é tudo. Mas Saul, ele vê Agag como um homem ali, naquele momento, tranquilo, inofensivo, você não fez mal algum. E ele vê os bezerros e as ovelhas, e na cabeça dele, ele fala: não, vou poupar, cara, vou poupar. E vou oferecer essas ovelhas, esses bezerros como sacrifício. E o interessante é que a instrução de Deus não era com que ele poupasse nada. O coração dele estava voltado a poupar, porque era um coração naquele momento bom, com uma intenção boa. Mas, como já diz a palavra, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, naquele momento, ele tem uma boa intenção, ele tem um bom coração, mas ele não cumpre aquilo que foi revelado ao coração dele,
para que ele fizesse de forma correta. Então, eu creio que na minha vida, nas nossas vidas, não é diferente. Quantas vezes nós recebemos instruções de Deus? Vai e faz. Mas nós precisamos entender que com Deus é de uma forma reta, de uma forma correta e é por completo. Eu creio que, para minha vida, eu fui muito tratado, mano, no sentido em que o jovem tem muita dificuldade. Eu falo que nós, quando estamos em Cristo, quando vivemos em Cristo, a gente tenta e o nosso coração se volta a Deus e fala, eu quero ser fiel em tudo que eu faço, cara. Mas por anos eu sofri, porque eu tinha um bloqueio com dízimos, ofertas, porque eu não via o dinheiro. Eu falei, não, calma, Deus toca em tudo, menos nisso. Mas não, quando na verdade eu fui tratado, eu aprendi que a fidelidade ela tem que ser por completa. E se eu quero seguir algo, eu tenho que seguir algo 100%, porque Jesus se entregou por inteiro. Então aquilo que eu faço para ele tem que ser por inteiro. E Saul é interessante, porque Saul, no versículo 12, né, ele de madrugada, né, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Ou seja, às vezes Deus te abençoa, cara. Às vezes Deus te dá a bênção e você enche o seu coração com o ego. Você enche o seu coração com você estufa o peito e fala, não, eu sou alguma coisa. Porque eu conquistei, não porque eu fiz. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele encheu-se daquela glória, de uma grande vitória. Não cumpriu tudo o que Deus tinha predeterminado. Mas ele ouviu tudo aquilo que ele não queria ouvir. Porque quando Samuel chega perto dele, Samuel encontrou Saul e disse no versículo 13, o Senhor te abençoe. Quando Samuel o encontrou, Saul disse para ele, né? O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções. Aí Samuel responde para ele, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. A famosa migué. Migué. Cara, essa geração precisa parar de ser miguezeira. Uma geração miguezeira, cara. Não, porque eu vou começar a tocar violão, mas eu sei fazer 3 notas ali, tá tudo certo. Cara, para de dar migué, cara. As pessoas precisam começar a estudar. Não, eu quero pregar a palavra de Deus com ousadia, alegria e o poder do Espírito Santo, mas não ora. Eu não leio a palavra. Não lê a palavra de Deus. No jejum, como é que vai fazer alguma coisa? Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Porque Deus não poupou usar. Cara, usar, ele tinha a vontade certa. A intenção era boa, mas a palavra de Deus estava escrita em números. Não toque. Não toque. Quando a palavra de Deus, cara, uma vez que ela está escrita, Deus não vai voltar atrás. E não queira ouvir aquilo que Saul ouviu, porque Saul, ele deu essa miguezinha aí, e depois Samuel disse para ele no versículo 16, fica quieto. Sabe o que Samuel falou para ele? Cala a boca, cara. O que você está falando? Você está mentindo? Quem é você para mentir diante do servo de Deus? Você vai mentir na frente do profeta? Você é maluco, cara? Deus fala na hora com Samuel, cara. Nós precisamos parar de ser miguezeiro. Sabe, não, cara, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então viva como Jesus viveu aqui na terra. É fácil fazer tudo que Jesus fez? É aí que a gente deve olhar para os cabecinhas brancas e olhar para eles. E, cara, para a igreja brasileira estar onde está hoje, porque eu creio que a igreja se desenvolveu muito, amadureceu muito. Cara, teve um preço muito alto a pagar, e uma obediência e uma entrega muito grande. Então, se a nossa geração talvez fosse a que antecedeu isso, talvez hoje a igreja não vivesse o que vive.
Porque a gente é o rei do migué. É o rei do migué. E é interessante que depois ele fala assim, ainda no versículo 20, não, disse Saul, mas eu obedeci o Senhor. Cara, para de usar essa palavra mais. Mas, não, por que você não veio no culto? Não, por que você não está acompanhando a igreja? Não, mas é que eu tinha um compromisso, Você tinha nada, cara. Você estava olhando o seu Instagram. Você estava respondendo alguém no WhatsApp. Entendeu? Vamos parar com a migué. Cara, se Deus quer uma coisa do seu povo, Ele quer obediência. O que a palavra de Deus fala a respeito de Saul é que depois a presença de Deus se retira de Saul. Cara, não queira viver sem a presença de Deus. A diferença é que, cara, Davi é interessante a diferença dele para Saul, né? Porque Davi entende o que Deus quer. Sabe? E o que Deus quer de nós? Ele quer obediência. Ele quer obediência de nós. A fé, ela requer ser obediente a Deus. Pare de dar desculpas, seja obediente. Esse problema mostra que não reconhecer o meu erro só deixa claro que eu quero continuar errando e que minhas intenções estão falando mais pela carne do que pelo Espírito. Cara, quem está falando na sua vida? Quem está falando no seu trabalho? Quem está falando nas suas finanças? Quem está falando na sala de aula que você frequenta? Quem está falando na sua vida? Quem? Quem está falando? Em 1 Crônicas, no capítulo 15, se você correr um pouquinho comigo aí, 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 11. Vamos para o versículo 2 primeiro. A palavra diz assim: então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Aqui tem uma coisa, cara. Sabe quando Deus te pega e fala assim, ó, beleza, até aqui você fez assim, agora eu vou te ensinar o jeito certo de fazer. Mas aí nós temos que voltar um pouquinho naquilo que nós falamos. É fácil reconhecer as nossas falhas? Você imagina Davi, ele levou 3 meses para criar coragem de voltar na casa de Obed-Edom e trazer a arca de novo. 3 meses, cara. 3 meses de tratamento. Porque aí ele teve que viver o processo que antes ele não se submeteu a ele, né? Exatamente. Porque Davi era um guerreiro, ele não era um sacerdote. E a pergunta que me vem também é, cara, se Davi falou, ó, vou buscar a arca, aonde estavam os sacerdotes naquele momento? Por que ninguém... Cara, vou colar no rei. Cola no rei, velho. Porque às vezes ele não tem essa instrução. Pergunta para ele, você sabe como tem que trazer? Aonde estão, às vezes, aqueles amigos quando você vai fazer aquilo que você sabe o que você ia fazer? Aqueles amigos que vão falar para você, cara, você tem certeza? Isso não vai agradar a Deus. Aonde está a galera na hora que você às vezes vai ali dar aquela escorregada e os caras falam, vai mesmo, velho. Vai com tudo, vai com força. Cadê? Cadê os caras? Mano, o interessante é que aí que tá, né? O que a gente precisa entender é que nós precisamos ser também esses amigos, né? Porque muitas vezes nós vemos o nosso amigo fazendo algo que parece certo, mas que vai desagradar o coração de Deus, vai desobedecer a Deus. Mas para que a gente erga o ego daquela pessoa, a gente vai de acordo e fala, não, mano, faz. Mas na verdade não, na verdade nós precisamos ser o sacerdote que fala, meu, é por esse caminho e não por esse. Ó, não está na hora. Você tem certeza? Você buscou em Deus que agora é hora de fazer isso? Porque o que eu achei muito interessante na palavra é que Uzá, ele se preocupou. Quando ele viu que os bois tropeçaram, ele foi e pegou, cara. Ele se preocupou com a arca. Mas infelizmente, exatamente com a presença. Mas não era papel dele. Então, é aí que está. A gente se preocupa muitas vezes com a obra de Deus. Mas algumas coisas não são do nosso papel fazer. Então a gente precisa deixar para quem sabe. Sabe, nesse ponto, ali, a gente pode entrar numa
uma situação também de nós precisamos entender, cara, o que Deus quer para nós. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que nós começamos a ocupar o nosso tempo, sabe, dedicar o nosso tempo, dedicar os nossos recursos para aquilo que Deus nos chamou e não para aquilo que Ele chamou você. Sabe? Eu não posso me preocupar com o chamado que Deus tem para você. Eu preciso entender o chamado que Deus tem para mim e dedicar o meu tempo, o meu tesouro àquilo, porque aí sim isso vai frutificar. Agora, o problema é que às vezes nós acompanhamos tudo, queremos resolver tudo. Sabe, cara, não adianta eu chegar, pegar o instrumento, pegar o violão e me preocupar com o som que a igreja está ouvindo. Eu preciso me preocupar em tocar certo. Não adianta eu pegar o instrumento e me preocupar se a luz da igreja está apagada ou se está acesa. Para isso existem pessoas responsáveis. Existem pessoas responsáveis por isso. Ou seja, cada um tem uma função no reino. É aí que entra a frustração. Porque quando você volta no tema comparação, né? Acho que uma onda que está muito forte, que nós vemos, é o envio missionário hoje. No Brasil e no mundo. Mas no Brasil tem sido muito forte. Mas é aí que está. Nós jovens precisamos entender isso, cara. Que talvez você não seja levantado para ser um missionário para as nações, mas você seja levantado para ser um sacerdote que cuida da presença dentro do templo. Deus levanta especificamente pessoas para determinadas situações, para determinados ministérios. E às vezes você está ocupando o lugar que não é seu. Então é aí que está. É entender em Deus como fazer, a hora de fazer e se é para eu fazer. Com certeza. Luciano Subirá, ele ensina que a obra de Deus na vida do homem, ela é feita de tempos em tempos. Davi entendeu que chegou um tempo diferente. E em Crônicas nós vemos o registro que também está lá em 2 Samuel, mas de uma forma detalhada nessa volta, quando ele chega e fala, cara, Deus não se agradou do que eu fiz, Uzá morreu, como eu vou fazer? Sabe? Ele não abre mão daquelas pessoas que detêm a sabedoria e não abre mão dos responsáveis. Ele vai atrás dos sacerdotes, ele vai atrás dos coatitas e fala, cara, vocês precisam vir. Eu preciso de vocês. E a princípio ele tinha ido com um exército de guerreiros, mas agora ele está indo com um exército que ama carregar a presença de Deus. Sabe? Nós precisamos às vezes nos preocupar e andar com pessoas que detenham da sabedoria também e que detenham da responsabilidade. É muito legal eu caminhar com os dois, mas é legal às vezes eu sentar com o meu pastor e bater um papo com ele. É legal quando a gente vai ministrar lá em Borá, a gente senta com a mãe dele, porque ela começa a lembrar de histórias, de tempos que ela viveu, que às vezes a gente fala, cara, no meio dessa conversa aqui, eu não sei às vezes o sentido daquilo, mas às vezes ali na frente Deus vai te fazer lembrar, falou, lembra quando ela disse aquilo? Então, agora você está vivendo a mesma coisa, você sabe como você deve se comportar. É diferente, responsabilidade, sabedoria, os sacerdotes e os coatitas eram os responsáveis por isso. E Ale, para a gente chegar no nosso final aqui, nós estamos terminando, aí você deve estar falando na sua casa, está acabando, né? Mas qual a importância de entender a sua função no reino? E a gente volta um pouquinho na mesma pergunta que nós tínhamos feito. Por que é importante, cara, nós entendemos a nossa função, se você vai ser um apóstolo, se você vai ser um evangelista, se você vai ser um profeta, se você vai ser um mestre, se você será realmente de fato um pastor, mas a importância de nós sabermos quem nós somos no reino de Deus vai transformar o nosso destino. Exatamente, mano. E o interessante é que Davi, lá no versículo 9 de Crônicas, Samuel também, ele pergunta, como? Como eu vou fazer? Como eu vou levar? E essa é a chave para que a gente, sabe, cumpra um propósito com excelência. Porque nós jovens, cara, a gente desiste das coisas muito fácil. Vou começar uma faculdade. Nossa, tirei uma nota difícil, olha, foi difícil essa prova, vou desistir. Cara, eu comecei a tocar violão.
vou tocar na terceira aula, vou parar. A gente para muito fácil. Mas Davi não, ele demorou os 3 meses, ele viveu o processo, mas ele tentou de novo. E ele foi atrás das pessoas certas. Exatamente, ele foi atrás de instrução, né? Exato. No versículo 11 do capítulo 15 de 1 Crônicas, a palavra diz assim: em seguida Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato, e aqui é muito importante, lembram-se de Saul, que ele fala assim, não, mas Davi fala assim, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, de novo, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Ele assume uma responsabilidade. Cara, assuma as responsabilidades das suas ações. Aprenda, porque isso nós carregamos para a vida. Isso não é só na vida cristã, mas isso é aonde você entrar, é no seu trabalho, aonde você entrar, assuma responsabilidades sobre aquilo que você faz. Porque aí nós vamos, além de fazer, nós vamos fazer certo. E agora sim, vamos agradar o coração de Deus. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia reconhecer quando ele falhava. E, detalhe, aprendia rápido. E já voltava. Falou, não, agora eu quero fazer certo. Agora eu quero fazer certo. E nesse sentido, Ale, para a gente encerrar, Pedro, quando ele anda sobre as águas, né, ele dá lá 3 passos e ele cai. Quando ele olha para o homem, ele falou, opa, caí. Mas de repente, porque Pedro sabia nadar, ele era pescador. Mas a questão não era se ele ia se afogar ou não. A questão era que por dentro, cara, ele estava se afogando, ele reconheceu isso. Fala, cara, eu não posso ser assim, eu não posso olhar para mim, eu preciso olhar para ele. E quando ele olha para Jesus, Jesus já está com a mão ali. E o mais interessante, né, é que, cara, ele não deu só os 3 passos. Como é que ele voltou para o barco? Andando sobre as águas, mas agora com Jesus. Glória a Deus. Garoto, quando você andar com Jesus, cara, quando você andar com Jesus, você vai fazer coisas que você não imagina. Sabe, nós vamos olhar as águas, nós vamos olhar a tempestade, o mar estava revolto, mas você vai olhar para o mar, você vai olhar para aquele momento, aquela tempestade, você vai olhar para o coronavírus e vai falar assim, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as coisas estão complicadas, mas eu vou andar pela palavra do Senhor, porque Ele andou sobre a tempestade. Quem é Jesus para nós, cara? Quem é Jesus para nós? Jesus é o nosso noivo que vai vir buscar a noiva. Mas que tipo de noiva Ele vai buscar? Que tipo de noiva Ele vai buscar, Ale? É aí que tá. Cara, nós precisamos ser como Pedro, né? Precisamos ser como Pedro, porque nós somos seres humanos que temos dias difíceis e muitas vezes a gente olha para os lados, a gente olha para o vento forte. Corona com certeza chegou e balançou a base de muita gente, balançou a minha base. Mas aí, cara, a noiva precisa entender que Jesus está muito próximo. Eu preciso estar pronto para esse casamento. O processo para que a noiva se case, ela tem que se adornar, ela tem que estar limpa, ela tem que estar com suas vestes, sabe, tudo alinhadinho, perfeito. Cara, eu preciso ter o meu coração alinhado. Eu preciso ter o meu coração limpo. Eu preciso aprender a reconhecer mais rápido as minhas falhas, para que eu amadureça. E eu olhe para o noivo e fale, cara, estou no caminho certo. Eu entendo que eu aprendi isso com Douglas Gonçalves, quando ele fala a respeito da noiva, sabe? Quando ele fala a respeito de casamento, ele citou uma situação muito, muito clara a respeito dos dias atuais.
a respeito das vezes da própria igreja, quando ele fala que num relacionamento eu não posso ser somente um companheiro do noivo, sabe, eu preciso ser íntimo. Para nós que somos casados, o Gustavo, ele não pode somente ser um companheiro para a Isabela, mas ele precisa ser alguém que tenha intimidade. Sabe quantas vezes o teu relacionamento com Jesus, cara, ele tá assim, você vem nos cultos, você é um companheiro, mas sem intimidade. Que valor Deus tem para você nesse sentido, se você não tem intimidade com Ele? Sabe que valor você tem dado para a noiva, se você não se relaciona com o Espírito? Esse tipo de relacionamento, ele pode matar, cara. Sabe, eu posso ser fiel com a minha esposa, mas se eu não tiver intimidade com ela, eu não estou agradando ela. Exatamente. Você entendeu? E cara, para a gente encerrar, nós precisamos ouvir as Escrituras. Nós precisamos jejuar, galera. Nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque é através desta forma, este formato, que Deus quer que o nosso andar mude, que o processo seja realmente uma santificação progressiva. Procure isso, o Luciano Subirá ensina muito sobre isso e com muita clareza. A vida cristã, sabe, ela precisa permitir que Ele levante em nós sacerdotes, coatitas, que carreguem a presença de Deus, que olhem para a tempestade e falem assim, não, mas Ele tem o poder de andar sobre a tempestade. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Nós precisamos carregar a presença de Deus ali. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir para que a presença dEle invada o nosso coração. Invada o seu coração aí na sua casa. Invada o coração daquele amigo que compartilhou, que queria ouvir alguma coisa e você encaminhou esse link para ele. Eu acredito que você agora está sendo transformado. Eu acredito que você vai transformar alguém através dessa live. Que você vai sentir um senso, um peso de responsabilidade com as coisas de Deus e com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, realmente trazer, ó Pai, no nosso coração as Tuas verdades, ó Pai, e a Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Venha, Espírito Santo, que seja feito o Teu querer em nós, que o Senhor cure, ó Pai, dentro de nós, ó Pai, as nossas dificuldades, que o Senhor tire de dentro de nós, ó Pai, os nossos questionamentos, mas que a Tua verdade, ó Deus, possa reinar e habitar em nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos amar como o Senhor amou, para que nós possamos crer, ó Pai, e andar sobre as águas e andar sobre as tempestades, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, realmente sair desta live, ó Pai, realmente com a nossa mente pesada sobre aquilo que nós temos que dizer não, para aquilo que nós temos que dizer chega, que nós possamos olhar para a Tua presença, ó Deus, e ser responsáveis com ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Se você está na sua casa agora e pode, coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Vamos cantar juntos. Vamos encerrar com uma canção. O véu rasgou, pelo sangue posso entrar na Tua presença. Sacerdote eu sou, livre acesso tenho, foi pelo Teu amor, foi pelo Teu amor. O véu rasgou,
pelo sangue posso entrar na tua presença. Sacerdote eu sou, sim, Deus, livre acesso tenho, foi pelo teu amor, foi pelo teu amor. A terra tremeu, a terra tremeu, sepulcros se abriram, nada me separa mais de ti. A morte venceu, as rochas se fenderam, ninguém pode costurar o véu. Cante isso aí. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Cante isso, a terra tremeu. A terra tremeu, sepulcros se abriram, nada me separa mais de ti. A morte venceu, o quê? As rochas se fenderam, ninguém pode costurar o véu. Vamos dizer, hoje eu tenho, hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Ele trouxe cor àquilo que não tinha cor, Ele trouxe vida àquilo que não tinha vida. Vamos cantar isso para Ele neste momento. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. Eu quero a cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E é a cor do sangue dele, do sangue dele. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai.
Jesus, sim, Jesus, eu tenho. É assim que eu luto minhas guerras. Você pode cantar isso aí na sua casa? É assim que eu luto minhas guerras. Você pode dizer mais forte? É assim que eu luto minhas guerras. Oh, é assim que eu luto minhas guerras. Parece o quê? Parece o quê? Vamos lá! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou. É assim que eu luto minhas guerras. Oh, é assim que eu luto minhas guerras. É assim, diga, é assim. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Oh, mais uma vez. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Santo. Aleluia, Jesus. Oh, Tu Jesus. és maravilhoso, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Jesus, nós queremos nessa noite nos entregar, nos colocar diante de Ti como uma noiva que busca maturidade, uma noiva que busca a santidade. Deus, para Te receber, Jesus, para Te encontrar e se casar contigo. E se casar contigo como uma noiva que viveu os processos, como uma noiva que soube carregar a presença e soube viver na presença. Queremos nessa noite ser a noiva em que o Senhor olha e encontra alegria. Queremos ser filhos, Deus, em que o Senhor tem alegria. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, como corpo e individualmente, mas queremos viver os processos, queremos entender os processos. Nós queremos a Tua presença nos instruindo, Pai, pelo caminho, pela forma e pelo tempo perfeito da Sua vontade, Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz por nós e por tudo que ainda vamos viver contigo. Sabemos que mesmo na tempestade, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo no vendaval, no vento forte, o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor nos chama hoje, nesse tempo, para caminhar sobre as águas com confiança e com fé de que o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é soberano sobre todos e tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer você que está nos acompanhando, que nos acompanhou do início ao fim. Agradecer a presença do Gu e do Gá. Os caras feras se dispuseram a estar conosco, um tempo de qualidade. E vamos ter mais tempo como estes. Amém. Vocês pode se acostumar com esse modelo, que vamos ter mais alguns aí. Depois nos dê um feedback, se foi legal, estava bacana. Deixa um like. Eu creio. Aí. Deixa um like, compartilhe lá com seu amigo. Deixa um like. Mas eu creio que você foi edificado. Amém? Mano, Deus abençoe. Só fazer uma oração para encerrar isso aqui tudo. Amém? Papai, te agradecemos. Te agradecemos pela sua palavra, pelo louvor que aqui foi ministrado.
Te agradecemos pelas vidas, Deus, que nos acompanharam, estão nos acompanhando, pelas famílias. Nós te agradecemos pela sua fidelidade, que nós venhamos a continuar com fome e sede da tua presença, não importa o tempo em que vivemos, confiando nas suas palavras. Em nome de Jesus, nós te amamos, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Amém, galera. É nóis. Deus abençoe.